Artigo 7º. A criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de sua existência. Artigo 8º. É assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo e, às gestantes, nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, e atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no âmbito do SUS. Artigo 8º, parágrafo 1º. É direito da gestante que seu atendimento pré-natal seja realizado por profissionais da atenção primária da área da saúde. Artigo 8º, parágrafo 2º. Os profissionais de saúde de referência da gestante garantirão sua vinculação no último trimestre de gestação ao estabelecimento em que será realizado o parto, garantindo, assim, o direito de opção da mulher. Artigo 8º, parágrafo 3º. Os serviços de saúde onde o parto for realizado assegurarão às mulheres e aos seus filhos recém-nascidos alta hospitalar de maneira responsável, além da contrarreferência na atenção primária para seguir os acompanhamentos, bem como o acesso a outros serviços e a grupos de apoio à amamentação. Artigo 8º, parágrafo 4º. Incumbe ao poder público proporcionar assistência psicológica à gestante e à mãe, no período pré- e pós-natal, inclusive como uma forma de prevenir ou, ainda, minorar as consequências do estado puerperal desta mulher. Artigo 8º, parágrafo 5º. A assistência psicológica deverá ser prestada também a gestantes e mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção, bem como a gestantes e mães que se encontrem em situação de privação de liberdade. Ambas possuem direito a tal assistência. Artigo 8º, parágrafo 6º. A gestante e a parturiente têm direito a um acompanhante, de sua preferência, durante o período do pré-natal, em seu trabalho de parto e também do pós-parto imediato. Artigo 8º, parágrafo 7º. A gestante possui o direito de receber orientação sobre aleitamento materno, alimentação complementar saudável e sobre o crescimento e desenvolvimento infantil, bem como sobre formas de favorecer a criação de vínculos afetivos e estimular o desenvolvimento integral da criança. Artigo 8º, parágrafo 8º. A gestante tem direito ao acompanhamento saudável durante todo o período de sua gestação, bem como o direito ao parto natural cuidadoso. Entretanto, estabelece-se a aplicação de cesariana ou, ainda, outras intervenções cirúrgicas, por motivos médicos. Artigo 8º, parágrafo 9º. A atenção primária à saúde fará a busca ativa da gestante nas seguintes situações: quando esta não iniciar suas consultas de pré-natal, ou caso ela venha a abandonar suas consultas de pré-natal. Em caso da puérpera
não comparecer às consultas pós-natal. A atenção primária à saúde também procederá da mesma forma, ou seja, na realização da busca ativa desta mulher. Artigo 8º, parágrafo 10º. Incumbe ao poder público garantir à gestante e à mulher com filho na primeira infância que se encontra sob custódia em unidade de privação de liberdade, ambiência que atenda às normas sanitárias e assistência do Sistema Único de Saúde para acompanhamento do filho, em articulação com o sistema de ensino competente, visando o desenvolvimento integral da criança. Artigo 8º-A. Fica instituída a Semana Nacional da Prevenção da Gravidez na Adolescência, a ser realizada anualmente, na semana que incumbir o dia 1º de fevereiro, e ela terá como objetivo a disseminação de informações sobre medidas preventivas e educativas que contribuam para a redução da incidência da gravidez na adolescência. Artigo 8º-A, parágrafo único. As ações destinadas para a efetivação da Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência ficarão a cargo do poder público, em conjunto com organizações da sociedade civil, e serão dirigidas prioritariamente ao público adolescente. Artigo 9º. O poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidas à medida privativa de liberdade. Caberá a estes assegurar as adequadas condições para o aleitamento. Artigo 9º, parágrafo 1º. Os profissionais das unidades primárias de saúde desenvolverão ações sistemáticas individuais ou coletivas, visando ao planejamento, a implementação e a avaliação de ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e à alimentação complementar saudável, de forma contínua. Artigo 9º, parágrafo 2º. Visando propiciar e garantir as condições adequadas ao aleitamento materno, às mães e aos bebês, os serviços de unidades de terapia intensiva neonatal deverão dispor de banco de leite humano. Entretanto, haverá casos em que estas não disponham de tais bancos. Caberá aos serviços de unidades de terapia intensiva neonatal disponibilizar, então, de uma unidade de coleta de leite humano. Artigo 10. Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, sejam eles públicos ou particulares, possuem obrigatoriedades para atendimentos. Explicarei sobre esses pontos. Artigo 10, parágrafo 1º. É obrigatório que seja mantido os registros das atividades desenvolvidas, através de prontuários individuais, pelo prazo de 18 anos. Artigo 10, parágrafo 2º. Identificar o recém-nascido mediante a sua impressão plantar e digital, bem como a impressão digital de sua mãe, sem nenhum prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa e competente. Artigo 10, parágrafo 3º. Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde devem proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêutica de anormalidades do metabolismo do recém-nascido. Caso seja identificado em seus diagnósticos, cabe aos hospitais e demais estabelecimentos prestar a devida orientação aos pais, como algo necessário. Artigo 10, parágrafo 4º. Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde devem fornecer a declaração de nascimento, onde constem necessariamente as intercorrências do parto
e do desenvolvimento do neonato. Artigo 10, parágrafo 5º. Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde devem manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe. Artigo 10, parágrafo 6º. Deve-se acompanhar a prática do processo de amamentação, prestando orientações quanto à técnica adequada, enquanto a mãe permanecer na unidade hospitalar utilizando o corpo técnico já existente. Artigo 11. É assegurado à criança e ao adolescente o direito e acesso à saúde, por meio do Sistema Único de Saúde, tendo por objetivo a promoção da saúde e a proteção dos mesmos. Artigo 11, parágrafo 1º. À criança e ao adolescente com deficiência é assegurado o atendimento, sem discriminação ou segregação, em suas necessidades gerais de saúde específicas de habilitação e também de reabilitação. Artigo 11, parágrafo 2º. É assegurado, por intermédio do SUS, cabendo ao poder público fornecer de maneira gratuita e àqueles que necessitarem medicamentos, órteses e próteses, bem como outras tecnologias assistivas relativas ao seu respectivo tratamento, seja de habilitação ou de reabilitação, para crianças e adolescentes. Mas também cabe destacar que será de acordo com as linhas de cuidado voltadas às necessidades específicas em que essa criança ou adolescente carecer. Artigo 11, parágrafo 3º. Os profissionais do Sistema Único de Saúde, o SUS, que atuam no cuidado diário ou frequente na primeira infância, receberão formação específica e também permanente, com o objetivo de visar a detecção de sinais de risco para o desenvolvimento psíquico, bem como para o acompanhamento que se fizer necessário junto a essa criança. Artigo 12. Os estabelecimentos de atendimento à saúde, inclusive as unidades neonatais, de terapia intensiva e também de cuidados intermediários, deverão proporcionar condições para a permanência, seja para a mãe ou para o pai, ou ainda um responsável, nos casos em que houver necessidade de internação de criança ou adolescente. Artigo 13. Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. Artigo 13, parágrafo 1º. Nos casos em que as gestantes ou mães virem a ter o interesse em entregar seus filhos para a adoção, serão obrigatoriamente encaminhadas à Justiça da Infância e da Juventude. Entretanto, não poderá haver nenhum tipo de constrangimento por parte daqueles que estiverem prestando o atendimento a essa gestante ou a essa mãe. Artigo 13, parágrafo 2º. Os serviços de saúde em suas diferentes portas de entrada, os serviços de assistência social em seu componente especializado, o CREAS, e os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente deverão conferir máxima prioridade ao atendimento das crianças na faixa etária da primeira infância, com suspeita ou confirmação de violência de qualquer natureza, formulando projeto terapêutico singular que inclua intervenção em rede e, se necessário, acompanhamento domiciliar. Artigo 14. O Sistema Único de Saúde, o SUS, promoverá programas de assistência médica e odontológica para a prevenção das enfermidades que, ordinariamente, afetam a população infantil, bem como promoverá campanhas referentes à educação sanitária para os pais,
os educadores e aos alunos. Artigo 14, parágrafo 1º. É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Artigo 14, parágrafo 2º. O Sistema Único de Saúde, o SUS, promoverá a atenção à saúde bucal das crianças e das gestantes, de forma transversal, integral e também intersetorial, junto às demais linhas de cuidado, direcionada à mulher e à criança. Artigo 14, parágrafo 3º. O Sistema Único de Saúde, o SUS, oferece atenção odontológica à criança com função educativa protetiva. E esse serviço será prestado, inicialmente, antes mesmo do bebê nascer, no pré-natal, por meio de aconselhamento à gestante sobre como devem ser realizados esses cuidados e, posteriormente, no 6º e no 12º anos de vida dessa criança, com orientações sobre a sua saúde bucal. Artigo 14, parágrafo 4º. A criança que apresentar necessidades de cuidados odontológicos especiais, ela será atendida pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Artigo 4º, parágrafo 5º. É obrigação a aplicação a todas as crianças nos seus primeiros 18 meses de vida de protocolo ou outro instrumento construído com a finalidade de facilitar a detecção em consulta pediátrica de acompanhamento da criança, de risco ou de seu desenvolvimento psíquico,